Para nós não interessa mais um trabalho feito em ambiente segregado, ambiente não inclusivo, ambiente inacessível, e para nós não interessa isso. O que te brilha os olhos? O que te deixa feliz? O que te deixa satisfeito? Inclusive, muitas vezes não é uma saída apontada para os jovens, mas o cooperativismo é uma boa saída para os jovens. Para o mundo contemporâneo, né, para a forma de trabalho que a gente tem vivido, essas crises grandes de desemprego, o cooperativismo é uma grande saída para os jovens. Então a palavra que eu diria é acesso. Ele precisa ter esse acesso para ele poder experimentar, para tomar a sua decisão. Os adolescentes e os jovens precisam da nossa atenção como sociedade para que eles possam fazer esse ingresso no mundo do trabalho de uma maneira que lhes permita ter projetos de vida. A gente não Antes bastava você querer e surgir a oportunidade. Hoje você precisa lutar muito mais para poder entrar no mercado. Então, se for, por exemplo, meu caso, eu me formei em administração, eu precisei fazer gestão de projetos, porque o mercado pedia. Eu tive que fazer inglês, porque o mercado pedia. Mesmo assim, também tem a influência da questão de raça, gênero, né? E todas essas loucuras que fazem as pessoas, às vezes, não conseguirem atingir aquilo que elas querem. Por mais que seja nosso primeiro emprego, eles pedem uma experiência. Mas experiência no quê? Precisa da oportunidade, tem que entender assim, o jovem ele precisa ter uma oportunidade para ele oferecer uma experiência para a empresa. Não um jovem com experiência, porque o jovem ele nunca trabalhou. Como que ele vai ter experiência na área? Não faz sentido isso. Não faz sentido. E é muito difícil para o jovem arrumar emprego. É muito difícil, porque, por exemplo, enquanto eu estou aqui trabalhando da 1 da tarde às 5 horas da tarde, tem pessoas que acordam 3 horas da tarde, vai pro cursinho etapa e só estuda, entendeu? Se dedica a isso. Tá certo, correto. Se ele tem capacidade, tem meios financeiros... Exatamente. Se ele tem essas opções, né, essas oportunidades com a vida, ele tem que abraçar, tá corretíssimo. Mas querendo ou não, é meio que desigual, né? Tá todo mundo correndo por um foco de ter um emprego bom, uma faculdade boa, uma casa boa. Só que uns caminhos vão ser mais difíceis que os outros. Eu ouvia muito meu avô falar, né? Que antigamente, para você conseguir... Você ficar numa área boa, para você estar num emprego bom, você teria que ter curso, uma faculdade. Hoje em dia, já você tendo 1, 2 faculdades, não é algo bastante, porque todo mundo vai atrás disso, todo mundo está fazendo. Então você precisa ter algo a mais, algo que chame mais a atenção do mercado. Porque antigamente já era um pouco mais fácil você conseguir um emprego, um bico ali, um bico aqui. Hoje em dia as coisas estão mudando e você conseguir um emprego está muito difícil hoje em dia. Ainda mais para nós jovens. Acho que é muito importante a gente olhar para a desigualdade como uma produção histórica e para a relação da desigualdade com o mundo do trabalho também como uma condição histórica. As sociedades, conforme elas foram se tornando mais complexas, elas foram gerando mais hierarquias de desigualdade. A desigualdade é um traço bastante perene na história da humanidade. Se a gente for recuperar, por exemplo, a antiguidade clássica, Grécia e Roma, a gente tinha uma sociedade dividida entre cidadãos que não trabalhavam e os escravos, que sustentavam a produção daquela sociedade. Então havia uma desigualdade instalada ali e a desigualdade era radical. O trabalhador estava numa ponta, o cidadão estava em outra ponta. Esses dois grupos sociais não se misturavam na antiguidade clássica. Se a gente pensa na Idade Média, no mundo feudal, sobretudo no mundo feudal europeu, a gente também tem uma forma de trabalho que divide servos daqueles que mandavam na sociedade, seja pela nobreza, seja pela igreja. Eu também tenho uma relação de trabalho cravada na desigualdade. Quem trabalha nesta sociedade não é quem vive das benesses que o trabalho gera. Quando a gente caminha para a construção da sociedade capitalista, essa desigualdade se mantém, só que ela se reorganiza de outras formas. Porque na sociedade capitalista, sobretudo na sociedade capitalista que avançou para a democracia, a gente cobrou, a gente exigiu, lutou e conquistou a possibilidade do trabalhador ser cidadão.
Então, o trabalhador passa a ser um sujeito social que tem direitos e que pode, inclusive porque é um cidadão que trabalha, também ter os benefícios da riqueza produzida nessa sociedade. Então, o que a gente vive no mundo contemporâneo? Uma desigualdade estrutural, mas uma luta para que a gente possa cada vez mais aproximar o Estatuto de Trabalhador do Estatuto de Cidadão Pleno. Então, a luta contra as desigualdades é uma luta para que o mundo do trabalho passe a ser menos desigual. E a gente precisa entender que no Brasil, em particular, o mundo do trabalho é atravessado pelo peso de 300 anos de escravidão. O Brasil organizou a sua sociedade a partir do trabalho escravo. E isso deixa marcas estruturantes, tanto do ponto de vista da cultura racista, que é estruturante da sociedade brasileira, quanto das posições que as pessoas negras podem ocupar ou não no mundo do trabalho contemporâneo. Não dá para a gente ignorar que 300 anos de escravidão alijou um grupo da nossa população do estatuto de ser humano. Os homens e mulheres negros, nos 300 anos de escravidão, foram considerados mercadoria e não pessoas. E isso lhes colocou numa condição de subhumanidade. Quando a sociedade brasileira termina com a escravidão formal, ela mantém as marcas desta escravidão na organização do mundo do trabalho. Então, quando a gente pensa quais são as posições de trabalho reservadas à população negra no Brasil, a gente vai perceber que as posições de trabalho são posições desiguais, são posições que estão na margem do mundo do trabalho. As posições mais importantes no mundo do trabalho não são ocupadas por esses sujeitos. Da mesma maneira, quando a gente discute a posição da mulher na sociedade contemporânea, a posição da mulher na sociedade brasileira, a gente também vai identificar que a ela foram reservadas apenas determinadas regiões do mundo do trabalho. Sobretudo as atividades que se parecem com a ideia de uma mulher que vive dentro de casa. Por exemplo, a professora da educação infantil, a cozinheira, a enfermeira, posições de cuidado, posições de gestão doméstica, são aquelas que o mundo do trabalho no Brasil foi reservando historicamente às mulheres. Então, quando a gente vê mulheres ocupando outras posições, a gente estranha pelo nosso peso do machismo estrutural. Então, a gente vê uma mulher, por exemplo, ocupando a posição de juíza. Como assim uma mulher será uma juíza? A gente vê uma mulher ocupando a liderança de uma grande empresa. Como assim? E a gente julga as mulheres incompetentes a priori. Elas precisam provar muita competência para a gente permitir que elas acessem determinadas posições de trabalho, ao passo que os homens a gente julga competentes a priori. Então, essa cisão de desigualdades, eu estou falando aqui de raça e gênero, mas a gente também poderia falar de outras cisões de desigualdade, elas são parte do mundo do trabalho. É importante que a gente entenda isso. Quem está ingressando no mundo do trabalho, quem já está no mundo do trabalho, precisa lembrar que a desigualdade atravessa o mundo do trabalho e que, portanto, eu preciso construir estratégias individuais, coletivas, políticas públicas para corrigir essas desigualdades no mundo do trabalho. Quando eu penso em ações afirmativas, o que eu estou pensando são políticas públicas para corrigir desigualdades no mundo do trabalho, desigualdades no mundo da educação, desigualdades no acesso a direitos. Então, quando eu digo assim, ó, esta empresa tem uma ação afirmativa voltada a ter mulheres em posições de comando, é porque eu reconheço que, historicamente, essas posições foram negadas às mulheres. E não foram negadas porque elas são incompetentes, foram negadas por causa do machismo que estrutura as relações de trabalho. O trabalho, na acepção muito mais ampla, é a transformação, é a ação humana que transforma a natureza, que transforma os fenômenos da natureza. Então, o trabalho é um sentido muito mais amplo, está muito mais ligado a uma transformação da própria estrutura social no qual nós estamos inseridos. Já a profissão é uma denominação muito mais recente da organização social do trabalho, onde a pessoa se
se identifica ou se especializa num campo de atuação específico. Então a profissão já é uma construção social de um mundo muito mais recente. O emprego está muito relacionado a uma atividade de relacionamento entre a pessoa e o empregador. Então tem muito mais essa conotação de um relacionamento entre o patrão e o empregado. É o que você precisa ter em carteira CLT, né? Mas hoje em dia isso está muito diferente, né? As pessoas não têm um emprego, mas trabalham. Então a gente tem aí os profissionais autônomos, os microempreendedores, que são pessoas que não têm necessariamente um emprego, mas elas têm um trabalho, né? E profissão é aquilo que você está sempre se aprofundando com as atualidades para você ser um melhor profissional no mercado, um profissional respeitado, um profissional experiente, um profissional com conteúdo. Dentro de um mundo capitalista, as pessoas querem consumir. Então elas querem consumir conteúdos que isso também pode causar um pouco de diferença de classes, né? O capitalismo ele causa isso. Se tu tem dinheiro para investir numa coisa melhor, tu vai investir o dinheiro numa coisa melhor. A pessoa que não tem dinheiro, ela não vai ter aquele acesso, né? Então o capitalismo e o consumo, ele causa essa diferença. Vem de um conceito de que se eu posso consumir mais, eu vou consumir mais. Mas esse consumo, ele acaba não sendo sustentável, ele acaba não sendo consciente, né? Então tudo tem o seu bom, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O mundo do trabalho ele é muito mais amplo, no sentido em que estão ali presentes atividades de toda a natureza que exercem algum tipo de transformação. Então lá estão atividades, de modo geral, laborais, que ele possa fazer relacionado a uma profissão ou não. Já no mercado de trabalho, ele necessita de atividades que o mercado demanda. Então o mercado ele tem uma característica que ele é sazonal. Então, por exemplo, se alguém escolher uma profissão baseando-se tão somente no que o mercado demanda, ele pode se frustrar, porque esse mercado ele é volátil. Ele muda a todo momento. Vou dar um exemplo. Tempos atrás, anos atrás, quando a telefonia de celular chegou ao Brasil, todo mundo correu para ir fazer a bendita da engenharia de telecomunicações. O que aconteceu com essa massa? Essa massa teve que migrar para outras atividades longe dessa área core, dessa área mãe. Por quê? Porque não tinha mais, o mercado não absorve mais isso. Então o mercado é um pedaço do mundo do trabalho, ele está inserido dentro do mundo do trabalho, mas ele não é tudo do mundo do trabalho, porque ele é reflexo de uma economia capitalista que demanda forças de trabalho que são específicas dentro de um período da história. Então, no momento agora, está todo mundo correndo para fazer profissões ligadas à área de tecnologia, em especial programação, a área de programador, desenvolvedor, design, etc. E não há nenhuma garantia que isso perdure, ou seja, esse caráter volátil que muda a qualquer momento do mercado pode não se direcionar mais para aí, ou seja, num dado momento pode se saturar. Os empregos, as profissões, enfim, foram determinados por circunstâncias alheias ao direito de escolha que a pessoa com deficiência sempre teve teoricamente, mas nunca na prática, né? Então, a gente conversando com os nossos colegas, né? No tempo que a gente ainda era criança, depois adolescente, depois jovem, a gente discutia muito isso, né? Que profissão que você quer ser, né? Que profissional que você quer ser? Qual a profissão que você quer ter, tal, aquela? O que você vai ser quando crescer? Aquela história toda. Bom, muitas pessoas, sempre, não todas, mas muitas pessoas exerceram profissões, exerceram empregos e trabalhos que não foram escolhidos por eles mesmos. Quando eles perceberam que tinham necessidade de escolher, já estavam executando trabalho ou profissão há bastante tempo, né? Porque as circunstâncias da época determinaram isso, né? Mas há outros
durante todo esse tempo, simultaneamente, outras pessoas procuraram e conseguiram e se submeteram a processos de aconselhamento vocacional, testes psicológicos e avaliação prática do potencial laborativo, entre outras coisas, né? Hoje nós temos várias técnicas, né, de seleção de pessoal que extrapola a simples entrevista ou o exame de documentos, lá, o comprovante de qualificação. É uma gota d'água no oceano, mas as entidades especializadas devem prestar atenção. Olha, vamos pelo menos a essas pessoas que tiveram a sorte de encontrar a gente, vamos prestar a eles serviço, né? Para que a escolha da profissão ou da vaga de emprego não seja um chute, né? Assim, um chute no escuro. Não, tem que ser uma coisa científica, tem que ser uma coisa bem pensada. Escolhi trabalhar no que eu gosto, mas eu acredito que nem para todo mundo é assim. Porque às vezes precisa do emprego, mas não é aquilo que ela gosta, mas ela precisa estar ali, né, trabalhando, para ganhar seu sustento. O ato de trabalhar, ele traz sempre uma insegurança na gente de que se o resultado do trabalho vai ser aquele almejado. Então eu pensei em fazer um trabalho e eu sempre tenho uma certa dúvida se aquele trabalho vai terminar bem. Porque não dá para garantir, né? Você começa a trabalhar, uma série de coisas vão acontecendo enquanto você está realizando uma tarefa que obriga você a corrigir rumo, a olhar de novo para aquilo. Então, nesse sentido, o trabalho traz para a gente uma certa ansiedade. E aí ele traz algum nível de sofrimento. Se a ansiedade é baixa, o sofrimento mal é sentido. O sofrimento que eu estou chamando exatamente de lidar com essa ansiedade, com a incerteza de que será que eu estou acertando? A gente nem se pergunta isso, ela simplesmente acontece. Agora, se o trabalho te traz uma ansiedade muito grande, essa sensação de ansiedade, de insegurança frente ao resultado, aumenta o teu sofrimento. Agora, quando é que o teu sofrimento fica insuportável? É quando aquele trabalho te põe numa situação em que lhe parece que é certeiro que você vai fracassar. Então, o sofrimento está ligado a exatamente essa ideia de fracasso, né? Se eu tenho maior risco de fracassar, maior o meu sofrimento. Agora, curiosamente, de maneira bem contraditória, esse mesmo processo te causa prazer. Porque a cada desafio que o trabalho te põe, você busca solucioná-lo. E cada pequena solução que você faz te dá também um índice pequeno de prazer. Se você soluciona um grande problema, o teu índice de prazer é maior ainda. Então você sente mais prazer na solução daquilo. Até a hora que você, vamos dizer assim, consegue terminar de trabalhar. Por que a gente acaba sofrendo muito no trabalho? Ora, porque o tipo de trabalho que a gente tem na sociedade industrial, na sociedade que a gente está vivendo no século XXI, é um trabalho que exige muito dos humanos. A gente tem trabalhado excessivamente, né? A quantidade de trabalho que a gente tem que realizar num tempo pequeno, né? Aquela exigência enorme de produtividade que você tem que só aumentar, parece que não tem parada. Isso vai causando uma ansiedade, uma insegurança cada vez maior. Porque, veja, se eu tenho que produzir cada vez mais, em maior velocidade, em maior qualidade, com menor tempo para prestar atenção no que eu estou fazendo, a minha ansiedade aumenta, o risco de fracasso aumenta, né? Isso sem contar outras coisas que acontecem muitas vezes no campo do trabalho, né? As situações mesmo de assédio que acontecem, situações em que o teu trabalho não é reconhecido, que esse é um outro indicador de sofrimento, quando o teu trabalho não é reconhecido, né? Você trabalha, faz bem o trabalho, entrega o seu produto, o seu resultado que você tem que entregar, faz aquilo que você foi chamado e você não tem o reconhecimento do seu trabalho como sendo bom. O teu sofrimento também aumenta. Por isso que muitas vezes você está num emprego que é legal, está realizando um trabalho legal, mas o próprio ambiente de trabalho, seus colegas, as chefias, enfim, não reconhece que o seu trabalho está sendo bem feito. Aí você sofre, aí você começa até a perguntar, puxa, mas eu estou dando o máximo de mim aqui, estou fazendo tudo o que eu posso e não tenho reconhecimento. Então isso também é um processo que leva ao sofrimento e ao adoecimento. E tem situações que são muito precárias de trabalho, né? Tem trabalhos que são trabalhos muito arriscados, trabalhos que as condições de trabalho não são boas, né? E aí realmente o sofrimento aumenta e a chance de adoecer é muito grande. Não é que havendo essa situação vá adoecer, pode não adoecer, os humanos têm uma capacidade muito grande de lançar mão de estratégias de defesa, mecanismos de defesa para evitar o adoecimento, mas eles não são sempre eficazes. Então,
Essa é uma questão que é legal sempre ter em mente, né? Que tipo de trabalho que eu estou realizando? Será que o ambiente de trabalho é um ambiente que favorece o prazer no trabalho? Será que eu estou em relações de trabalho que favorece o prazer? Será que eu estou produzindo relações de trabalho que favorece o prazer? Né? Porque também eu sou uma das pessoas dentro do trabalho, se eu estou empregado num determinado local, eu também contribuo para isso, eu também faço. Né? Eu posso acabar infernizando a vida de um colega. E aí eu estou produzindo situações de trabalho que são extremamente produtores de sofrimento e adoecedores. Para você estar bem, claro que o pessoal fala, não, depende de você, mais nada. Mas imagina, todo dia você trabalha com pessoas que te colocam para baixo, pessoas ignorantes, pessoas que não sabem ao menos te dar um bom dia. Aí se torna um negócio totalmente diferente do trabalho, totalmente pesado. Então acho que depende muito das pessoas que trabalham com você. Quando você faz as coisas com amor, sai melhor ainda. Então, tipo, quando você acorda, vamos supor, eu tô na profissão que eu quero pra minha vida. Eu acordo sabe, aquela vontade, eu acordo, nossa, hoje tem mais, eu vou lá, promete. Hoje o dia promete. Então, tipo, quando você tá numa profissão aí que, tipo, você pegou pra tampar buraco, só pra você receber algo, um dinheiro, algo que te favorece, você acorda naquela, poxa, mais um dia, vamos lá. Poxa, naquela indisposição, sabe? Então, pra mim é isso. Um dia ou outro sempre vai ter alguma coisa. Pode ser na vida profissional ou na pessoal. Sempre vai ter alguma coisa pra te afetar. Mas se o trabalho que você gosta for um trabalho prazeroso, que você gosta do que faz, você vai exercer sim, vai ter problemas, mas você consegue não ficar tão pra baixo. Agora, se é um trabalho que você já não gosta e seu dia já não tá bom, tem tudo para o seu dia ser o pior dia possível. A psicanálise vai nos lembrar um pouco que essa ideia de sofrimento, ela está muito associada à tensão que existe entre o que eu desejo e o que eu consigo, né? Eu sofro nessa tensão entre as coisas que eu desejo, as coisas que eu consigo, aquilo que a realidade me diz, aqui é o limite, aqui não é o limite. Então eu acho que o trabalho precisa ser pensado nessa chave de realização do sujeito. E para o sujeito se realizar, ele vai ter na frente dele limites impostos pela sociedade, limites impostos pela realidade. Dessa perspectiva, o trabalho pode gerar sofrimento, porque ele vai me tirar de atividades prazerosas que talvez pudessem ocupar o tempo do trabalho, porque ele vai me impor limites para coisa que eu posso fazer ou não posso fazer a partir daquela condição de trabalho. Mas o trabalho também é campo de prazer, porque se ele mobiliza a realização pessoal, se ele mobiliza a realização coletiva, se ele me permite agir sobre o mundo e transformar o mundo, ele também é fonte de prazer. Então a gente pode falar numa relação dialética que o trabalho estabelece com o sujeito. O trabalho estabelece limites para a vida e, portanto, ele pode ser fonte de sofrimento, mas o trabalho também apresenta horizontes de projeto de vida e, por isso, ele também é prazeroso. Então, como é que a gente combina essa dimensão dialética do trabalho para entender que se engajar no mundo do trabalho faz parte de um projeto de vida que eu posso ter mais consciência, menos consciência dele, que eu posso ter um projeto de vida com mais limitações, com menos limitações. Vamos lembrar que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela é profundamente desigual. Então, nem todos os sujeitos terão os mesmos horizontes de projeto de vida, porque a estrutura social estabelece desigualdades. Mas o trabalho pode tensionar essa desigualdade na medida em que ele permite ao sujeito agir sobre a própria vida para transformá-la. Então, a dimensão de sofrimento e a dimensão de prazer são duas dimensões da atividade de trabalho. E elas precisam ser interpretadas como juntas, dialéticas, combinando essas duas experiências do sujeito. Uma experiência de sofrimento pelas limitações, pelas obrigações, pelos constrangimentos que o trabalho estabelece, mas uma dimensão de prazer pela possibilidade de realização pessoal, coletiva, transformadora. É isso.